No vídeo de hoje eu vou apresentar a entrevista que Douglas Assis e Benomi Silberfarb conversaram sobre ansiedade, hipnose, terapia cognitivo-comportamental e muito mais. Bate-papo muito rico que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Vem comigo depois da vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. Um vídeo com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020 com profissionais das mais diversas áreas. Assuntos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar e tirar muito proveito. Claro que você reparou que está tudo diferente aqui, sem iluminação adequada, com um cenário estranho, que a gente está mudando de cenário. Então parte do equipamento de gravação já está lá no novo endereço, parte está aqui ainda, então esse vídeo de hoje ficou um pouco fora do padrão. Benomi Silberfarb, ele é psicólogo clínico especialista em terapia cognitivo-comportamental, ele é hipnoterapeuta e autor de 3 livros na área de hipnose clínica e da terapia cognitivo-comportamental. Um trabalho que inclusive eu considero muito interessante, sempre tenta juntar a hipnose e a TCC, mostrando como essas duas áreas podem se somar para gerar resultados surpreendentes na clínica. Na entrevista que Benomi concedeu para o Douglas, eles falaram muito sobre hipnose, psicologia, ansiedade, que é considerado por muitos como o mal do século. Então, fique aí e confira essa entrevista surpreendente na íntegra. No final eu volto para me despedir. Grande professor Benomi, como você está? Olá, tô ótimo. E você? Eu também estou ótimo, obrigado por perguntar. Ó, a Renata já mandou aqui que o tema da ansiedade é super útil. Então, quem tiver dúvida, manda aí, né, professor? Que se a gente souber, a gente fala. Provavelmente o senhor vai saber. Eu, talvez não. E aí, o senhor me salva. Que é o mal do século. Quem não conhece isso, né? Quem não conhece, né? O professor, como que eu te chamo? Professor Benomi? Benomi? Benomi. Ótimo, obrigado. Fala um pouquinho da sua história. Quanto tempo que o senhor tem aí de hipnose, de terapias, de psicologia, de neuropsicologia? Fala pra gente um pouquinho. Vamos lá. Meu nome é Benomi Silberfarb, sou psicólogo clínico, sou neuropsicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu estou na área da hipnose dentro da psicoterapia há 41 anos, eu estou indo para o 11º livro publicado. Eu tenho uma especialização fora do Brasil só em ansiedade. Eu acabei me envolvendo muito mais com isso, e os livros acabam falando mais disso, porque se é algo inevitável na vida da gente, o grande problema é quando ele se torna patológico, e aí que as pessoas vêm nos procurar. Porque a ansiedade cumpre uma função adaptativa para o ser humano, para nos avisar que existem perigos. O problema são pessoas que fazem leituras irracionais sobre o que sentem e sobre o que eles avaliam na sua volta. E aí a ansiedade vem com tudo, de forma falsa, trazendo às pessoas a sensação que eles vão morrer, vão enlouquecer. É uma coisa muito louca. O Matheus já falou que está começando a terapia cognitiva hoje. Alguma dica para o Matheus, Benomi? Ele tá começando a ser atendido ou está aprendendo? Está começando a ser atendido. Ah, legal. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia muito mais breve, muito mais focada, trabalhando principalmente a influência do pensamento nas emoções e da forma como a gente age, na forma do nosso comportamento. Ela trabalha muito com a questão da colaboratividade do paciente junto com o terapeuta. Ela é mais interativa do que outras psicoterapias que ficam mais na escuta e os resultados são mais rápidos. Hoje ela é a primeira escolha, principalmente para tratar a ansiedade e para uma série de outros transtornos. Ela é uma terapia nova, ela está aí desde 1967, através do professor Aaron Beck, e eu estou dizendo para ele que ele está pegando provavelmente o que nós temos de melhor no mercado hoje. Nada dá conta sozinho, né? As psicoterapias hoje não se bastam mais, então é preciso você se cercar de outras estratégias de atendimento. Eu trabalho com a hipnose, conheço MDR, Brain Spotting, Theta Healing, chega, não vou começar a dizer quanta idade eu tenho, né? Benomi, quando eu comecei a ver você pela internet assim, eu gostei muito dessa multidisciplinaridade que você tem. Sim. Não carrega bandeiras, isso é melhor do que isso. Você fala, estou adquirindo conhecimento para que eu possa
Não. A primeira coisa que eu falo é que a hipnose, por exemplo, não cura coisa alguma. Então tem muita gente vendendo no mercado, muita patifaria aí, né? A própria terapia cognitivo-comportamental não se basta, nem outras terapias não se bastam. Então, o meu próprio trabalho, quando eu uso a hipnose, ele é multidisciplinar. Comigo trabalham nutricionistas, psiquiatras, endocrinologistas, personal trainer. A gente tem uma equipe grande que atende esse paciente. Se eu disser que o que eu trabalho resolve tudo, é porque não resolve nada. Com certeza. Às vezes chegam pessoas no nosso espaço e falam assim, eu quero que você cure a minha ansiedade. Eu falo, pode ir embora. Então, assim, dando uma explicação muito rápida sobre isso. Uma vez eu fui convidado na TV, eu e um psiquiatra. E o psiquiatra dizia, pela abordagem dele, que ele tinha a cura. Eu falei que isso não existe, né? Aí a apresentadora veio perguntar por quê. Aí ele disse, não, porque meu trabalho faz isso, aquilo. Berumi, por que você acha que não tem cura? Aí eu perguntei para ele assim, eu gostaria, doutor, que o senhor me respondesse se o medo é uma estratégia de sobrevivência do ser humano para autopreservação. Ele falou, claro. Aí eu disse para ele, o senhor concorda que a ansiedade é uma forma emocional do medo? Ele falou, sim. Se eu tirar o medo, o que acontece? Puta, a gente morre. Então como é que eu vou acabar com a ansiedade? Então, a ansiedade tem uma forma emocional de nos avisar que existem perigos na nossa volta. Isso desde a pré-história. Vou falar um pouco mais adiante sobre isso. O problema é a interpretação que as pessoas fazem. Nós temos um programa, a gente nasce com esse programa, construído pelas experiências da vida, pelas nossas crenças, pela vida com a família, os amigos. Quando a ansiedade sobe, aquele cara que é tranquilo entende que você está tendo alguma diferença no corpo, procura ajuda, qualquer coisa assim. Aquele cara que é patológico em relação à ansiedade, ele acha que ele está tratando, ele acha que vai faltar ar, ele é hiperfocado nos sinais do corpo. Uhum. O mundo é muito mais ameaçador para ele do que para outras pessoas, é um cara muito hipervigilante. Então, são pessoas que perdem muita energia para focar em algo imaginário. Se você pegar o conceito de ansiedade hoje, de livro, que a maioria dos colegas, infelizmente, às vezes nem sabe que isso existe assim, a ansiedade é uma característica biológica de qualquer ser humano que antecede situações de perigo real ou imaginário e que confere ao nosso corpo sensações muito ruins. A gente chama isso de sinais autonômicos. O que é isso? São sinais do corpo, por exemplo, coração acelerado, mão suada, tontura, enjoo. É uma forma que o corpo tem para te avisar, dizendo assim, fica de olho aí que alguma coisa de ruim pode acontecer. Ok, isso é normal. Agora, quando uma catástrofe vai acontecer, por exemplo, eu tenho prova na faculdade sexta-feira, eu tenho dor de barriga na segunda, não durmo na terça, a prova nem aconteceu ainda. Isso é uma ansiedade antecipatória. Então, o grande problema todo destas pessoas é a forma como eles avaliam os eventos na sua volta. O ansioso catastrofiza, e uma pessoa, em tese normal, interpreta como algo que pode acontecer e toma suas providências sem entrar em pânico, né? Que é o top do grande problema de transtorno de ansiedade. Com certeza, pessoal. O Matheus aqui, o que aconteceu? O Matheus estava fazendo uma terapia convencional, estava sendo medicado, e ele apareceu lá no meu espaço, lá pedindo para fazer uma terapia com ele, para poder lidar com a ansiedade e tudo mais. Fizemos uma sessão. Ele disse, estou bom. E largou tudo. Falei, Matheus, não largue tudo, continue. Ele falou, me senti bem aqui, vou continuar só aqui. Largou tudo. O que aconteceu? De novo, tá precisando de fazer mais uma terapia. Matheus, nada que eu faço? 100%. Não, o que a gente faz? Todo meu paciente ele é psicoeducado no consultório para saber que ele vai ter que se regular para o resto da vida. Tá? Então, eu sou um cara que trabalha com a hipnose dentro da psicoterapia e ensina o paciente autoaplicação, para ele não ficar dependente de mim emocionalmente e saber que ele pode, em situações de perigo para eles, entre aspas, se autoaplicar e se resolver. Hoje, por exemplo, eu dei alta para um paciente extremamente ansioso e eu disse para ele, bom, te aplica, eu vou te colocar em ansiedade alta, a gente sabe como fazer isso, tá? Fisiologicamente, eu coloquei ele no top e disse para ele, te vira. Ele usou 2, 3 técnicas autoaplicativas e em menos de 1 minuto ele estava zerado. O que eu fiz para ele? Eu não curei, mas ele sabe que em situações de enfrentamento daqui para frente, ele sabe o que fazer. Ele volta ao normal. Então,
o teu paciente que tu atendeu e que usa um condicionamento, é que nem medicação. O cara vai lá e toma um antidepressivo, uma semana depois ele está bem e para de tomar remédio, né? E o que acontece? O cara vai ficar mal. Então, assim, ó, todo mundo que bate no meu consultório e diz assim, Benomi, eu vi você no YouTube, lá na live, no Douglas, é o seguinte, eu quero que você acabe com a minha ansiedade. Se eu acabar com a ansiedade, você morre. O que você quer? Morrer é o tratamento. Ah, mas se você não curar, o que você faz? Eu ensino você a regular. Eu ensino você a lidar com ela. Continua sendo sua. Só que você vai interpretar algumas coisas de forma diferente. Ponto final. É isso aí. Agora, é ensinar. Não deixar que o paciente pense que ele não tem mais nada, né? Se não tiver mais nada, ele perdeu o controle sobre tudo, né? Exato, exato. Hoje mesmo conversei com ele, falei assim, Matheus, cara, não existe um pico que você vai alcançar. São batalhas diárias, são subidas e descidas, e todo dia. Se hoje tá por baixo, amanhã é lutar para poder estar por cima. Se tá por cima, lutar para se manter por cima. Todo dia é uma batalha. Não existe isso de vencer a ansiedade ou de não ter a ansiedade. Se a gente não tivesse ansiedade, só que eu acho que o mais importante... Acho que o mais importante disso tudo, Douglas, é que você tem que ter conhecimento sobre o que é ansiedade para poder explicar para o paciente o que ele tem, por que ele tem, da onde veio isso e como fazer para ele mudar a perspectiva de vida dele. Porque assim, ó, o cara com muita ansiedade mobiliza a vida. E hoje nós temos 5 transtornos. Você pode ter ansiedade generalizada, ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo, você pode ter um estresse pós-traumático, ou você pode ter um transtorno do pânico. Todo mundo tem tudo isso. Eu estou regulado, tu também está regulado. No momento que eu vou em evento da tua vida, tu dá uma desregulada, pronto. É o suficiente para desequilibrar. Então, o paciente tem que entender, se ele sabe que você sabe o que ele tem muito mais esperança, porque ele sabe que você sabe o que você vai usar de ferramenta para ajudá-lo. Então, quando ele entra no meu consultório, a primeira coisa que eu ensino para ele é da onde vem e por que vem. Lá da pré-história. Isso é uma estratégia que qualquer ser humano, qualquer cérebro, e o cérebro que nós temos hoje é o mesmo cérebro de 200 mil anos atrás. É o famoso cérebro reptiliano. Né? É um cérebro antigo, é aquele cérebro do tudo ou nada. Tipo assim, sobrevivência está em primeiro lugar. Mais do que outra coisa. Então, você tem que cuidar muito, porque a consciência e o instintivo brigam 24 horas por dia. O instintivo diz para você, fuja, Benomi, que o Douglas quer te matar. A consciência diz assim, para um pouquinho, pensa bem, o Douglas tem cara de bobão, ele não vai te pegar, entendeu? Então é uma briga, você foge ou enfrenta, entende? E isso vem de 200 mil anos atrás. Eu vou tentar explicar em 5 minutos, todo mundo que está aqui vai entender por que nós somos ansiosos. Há 200 mil anos atrás, o Homo sapiens tinha que ter uma força muito grande para enfrentar os perigos. Ele tinha 2 coisas para fazer na vida. Transar com a mulher dele bastante para aumentar a variabilidade da espécie, né? Para manter genes mais fortes, e sair para caçar e trazer comida. Quando ele saía para caçar, naquela época haviam animais muito grandes. Os animais menores eram aves. O resto dos animais eram muito grandes e havia muito perigo. Então a autopreservação era muito intensa. Quando ele se deparava na frente desse animal, ele tinha que resolver se ele enfrentava, corria o risco, ou ele fugia. Na maioria das situações que o animal eram muito perigosos, ele fugia. Mas o que acontece antes disso tudo? Quando você recebe um estímulo visual pelos olhos, existe um órgãozinho no cérebro chamado amígdala cerebral. Qual é a função da amígdala? A amígdala dá o tamanho do perigo para você. Então a amígdala recebe o estímulo do animal, o tamanho, e diz assim, Benomi, isso é muito grande para você, vamos fugir. O que acontece? Ela fica hiper reativa e ela manda um sinal para uma outra área do cérebro chamada hipotálamo, que manda um sinalzinho para os rins lá em cima das glândulas suprarrenais produzirem a adrenalina. A adrenalina é o primeiro hormônio produzido na hora do medo. O que ela produz? Ela entra no sangue e faz o seu coração disparar. Quando eu estou falando tudo isso, estou falando do meu paciente que está sentado na minha frente. Então ele diz assim, puxa, Benomi, é por isso que quando eu estou com uma situação que eu imagino que seja perigosa, meu coração dispara. Essa situação é um animal de 2 metros de altura. O que mais? Nessa hora, a sua pressão arterial sobe. Por quê? Porque o coração acelerou. Por que o coração acelera? A função dele é mandar mais sangue para as suas pernas, bombear, para que você possa fugir. Quanto mais sangue você tiver nas suas pernas,
maior probabilidade de fuga. Ninguém foge. Outra coisa, nós passamos a produzir muita acetilcolina e noradrenalina. O que é isso? São dois neurotransmissores que enrijecem o corpo para a gente fugir. Ninguém foge mole, todo mundo foge rígido. A gente bota mais ar, começa a ficar ofegante. Tá? E outra, nós começamos a produzir um hormônio muito ruim para nós, chamado cortisol. As glândulas suprarrenais produzem. Cortisol é risco de acidente vascular cerebral, cortisol é risco de problema cardíaco, aumenta o peso, você para de produzir GABA. GABA é um neurotransmissor que ele é produzido quando você está muito nervoso, muito estressado. Era ele que te relaxava. Quando você está estressado, isso é inibido, você está em fuga. O que tudo isso quer dizer para um paciente que está te ouvindo? A temperatura do corpo também aumenta no estresse. Aí o que acontece? Você sua a mão, embaixo dos braços, nas virilhas. Aí ele olha para você e diz assim, Benomi, é por isso que quando eu vou fazer uma prova, minhas mãos ficam molhadas. A prova também é um animal daquele tamanho. Portanto, o seu cérebro, na hora da avaliação do perigo, é o mesmo cérebro de 200 mil anos atrás. Hoje, não é mais um animal. Hoje é um filho doente, a prova na faculdade, falta de grana, um pé na bunda. Tudo isso são situações ameaçadoras. Quando você tiver qualquer situação ameaçadora na sua vida, o coração dispara, a mão sua. Só que você não pode se desesperar. E aí pergunta, o que eu faço? Como é que eu saio disso, né? Resposta. Você tem que mudar a avaliação que você faz sobre todas as coisas que acontecem ao seu redor. Se você não descatastrofizar, você não sai disso. Só que o trabalho não é só esse. Onde é que era a hipnose? A hipnose muda a relação dele com o corpo. Como os sinais antes eram ameaçadores, a hipnose inverte isso. Então, se o coração dispara, você pode ouvir um pagode no lugar da batida do coração. Se a sua respiração fica mais rápida, essa respiração rápida pode ser um ritmo da música que você está ouvindo. Você muda totalmente a impressão que você tem sobre o corpo. Aí você ensina a respiração diafragmática, aí você ensina, por exemplo, o dedinho, você faz uma ancoragem legal de uma situação extremamente prazerosa da sua vida num momento ansiogênico. A gente chama isso de lei de efeito dominante. Você evoca algo muito prazeroso e o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está estressado, ou você está relaxado. Uma pessoa estressada, relaxada não existe. Opção na hipnose, só está relaxado. Muito bom, professor. Muito bom, Benomi. E é muito legal porque as pessoas hoje em dia, elas estão se caracterizando com o problema. Ela chega e fala assim, eu sou ansiosa, como se aquilo fosse algo que a denominasse e fosse ela, ao invés de eu estou ansioso ou passo por um processo ansioso. E essa pessoa, a gente tem que trabalhar muito a ressignificação a ponto dela entender que a ansiedade não a define como pessoa, né? O problema é que isso tem um nome na psicologia. Quando a pessoa tem isso como normal, ela é egocintônica, ou seja, ela tem sintonia com um problema que ela tem. É que nem as pessoas têm dor crônica, é a minha dor. Eu tenho essa dor há tanto tempo, ela já me apareceu há tanto tempo, eu já nem ligo muito. Então isso chama-se egosintonia. Então, a gente tem que mostrar para o paciente que ele está ansioso. Ele não é um ansioso. Ok? Mas a minha mãe diz que eu sou ansioso desde pequeno. Não, você está sendo o tempo inteiro. Você pode controlar isso. Você vai morrer ansiosa. Só que você pode controlar e ter uma vida legal. Não precisa se intitular como ser um ansioso. Eu fui um cara muito ansioso. Muito. De não dar bom dia, boa tarde, não olhar para as pessoas. Muito. Eu só fui mudar quando eu conheci com 17, 18 anos a hipnose, e aquilo mudou minha vida, mudou a percepção que eu tenho sobre as coisas à minha volta. Eu também tenho problemas, mas hoje eu vejo de forma diferente. Em vez de eu me cortar os pulsos, eu pego papel, boto escrito no meio, problema. Eu começo a pensar, bom, qual é a primeira forma que eu tenho para sair disso? E isso baixa muito a ansiedade. Eu costumo perguntar assim, como você acredita que eu posso te ajudar? Aí eu ponho a pessoa para trabalhar, entre aspas, para mim, criando estratégias para que ela mostre como que ela pode sair disso. Matheus perguntou aqui, Benomi. Como é que uma pessoa sai da ansiedade? Oi, fala. Foi cortada, cortou a sua voz. Repete o que você perguntou. Quando a pessoa fala assim, como que eu saio da ansiedade? Eu pergunto assim, como que você acha que você pode sair? Eu faço a mesma coisa, tem um problema. Me mostra, da crise. Está falando da crise. Sim, da crise. Da crise você está perguntando. Ok. Quando a gente faz a hipnose,
a gente ensina várias técnicas para esse auto-aplicar, tá? A primeira coisa que eu ensino para o paciente antes da hipnose, porque tem gente que não quer fazer hipnose, eu não sou obrigado a fazer, ok? É respiração diafragmática. Todo mundo nasce respirando pelo diafragma. O que a gente muda depois é por causa do estresse. Então, respirar pelo diafragma é inspirar pelo nariz, encher a barriga de oxigênio e não o peito é estresse. Só a barriga, segura por 5 segundos e depois solta o ar. Faz isso umas 8, 10 vezes. Você sai de qualquer crise de pânico. Outra coisa, pega um saquinho, coloca no nariz e na boca, respira dentro dele por pelo menos 3, 4 minutos, sem tirar, porque você perde muito, muito gás carbônico quando você está ansioso. A única forma de recuperar o gás carbônico é botar o nariz no saquinho com a boca e ele sai e volta. Isso relaxa você absurdamente. Quando você não está usando hipnose. Mais rápido, né? Eu trabalho com dependência química. E normalmente as pessoas que estão em fissura entram numa ansiedade absurda para ter que usar droga. Na hipnose você usa uma estratégia muito rápida, ansiedade baixa, e você corta a fissura. Então, assim, ó, a hipnose entra muito forte, mais do que qualquer outra coisa. Eu não uso a hipnose como solução para tudo. Tem pacientes, por exemplo, que não tem perfil. Eu trabalho com a própria psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental ensina o paciente a mudar a forma como ele pensa sobre a ansiedade. Isso que a terapia faz, né? De novo, ele volta a dar um outro significado para os eventos na sua volta. Muda crenças. Qual é a maior crença de um ansioso? Eu sou vulnerável. E eles são vulneráveis. Então nós trabalhamos em psicoterapia com a vulnerabilidade. Entende? Porque isso aumenta muito, por exemplo, a probabilidade de depressão. Porque ele olha para si e diz assim, porque só eu tenho isso, olha para fora, todo mundo se apresenta em trabalho, todo mundo vai não sei aonde, todo mundo sai com todo mundo, e eu não consigo isso. Por quê? Porque o mundo é uma ameaça, as pessoas são uma ameaça. Veja a ansiedade social. O cara me procura porque não consegue apresentar um trabalho, né? O coração explode, ele vai morrer e não vai, ele cancela. Para ele, aquelas pessoas sentadas são animais de 5 metros de altura cada um. Na cabeça dele, todos estão avaliando, criticando, achando gordo, feio, vermelho, baixo, fala alto. A cabeça dele está sendo bombardeada. Por quê? Porque ele tem uma avaliação catastrófica. Então, a saída de uma crise de ansiedade, ela tem que ser primeiro fisiológica. Ninguém pensa e sai. Isso não adianta. Quando você está em crise, você não pensa. Não adianta dizer, você está em crise, pensa no seu amor e tal. Que isso? Você vai dizer, você está ficando louco, na hora que eu estou em crise, acho que eu vou morrer, vou estar pensando em amor. Aí você usa os condicionamentos hipnóticos. Entende? Eu tinha um paciente que eu ensinei respiração diafragmática. Um dia ele entrou em crise. Aí eu perguntei para ele exatamente isso. Por que você não usou a respiração na hora que ele entrou em crise? Ele olhou para mim e disse assim, você acha que eu estou pensando em respiração na hora que está me dando aquela maluquice que eu não consigo parar? Entende? Então, você tem que ter alguma coisa mais rápida, né? Não adianta chegar assim, respira fundo, né? Ou então você fala assim, vou te dar uma água com açúcar. Não melhora nada, cara. Você tem que ter estratégias muito mais fortes para segurar. Né? Você pode ter uma crise muito menor, que dure lá 2 minutos e tal, e acabou. E aí você vai controlando. Com a hipnose, dentro do consultório, o que eu faço? A gente chama de intervenção interoceptiva. Eu meto o cara no pânico. Senão eu não sei se ele está habilitado a se regular ou não. E ele sabe que eu vou fazer, porque eu digo, vou colocar você em pânico e você vai utilizar aquilo que você aprendeu comigo para eu provar para você que quando você sair daqui, em outro lugar você faz a mesma coisa. Ok. Dá um exemplo como é que se bota em pânico. Bota o cara sentado numa cadeira giratória e começa a girar ele. 1 minuto ele já está no top, porque a tontura é um ativador para entrar no pânico, tá? Ou faz hiperventilação, faz respirar num canudinho, qualquer coisa que aumente o batimento cardíaco, faça você entrar numa avaliação catastrófica, você entra no pânico. Aí eu digo para ele, faz o que eu te ensinei. Eu ensino 4, 5 coisas. Eu faço ele entrar rápido em auto-hipnose, eu faço ele apertar o dedo e evocar uma âncora, eu faço ele pegar um reloginho no bolso, ir lá pro relógio, capotar e entrar no transe. Ele tem saída, ele tem a minha voz no WhatsApp, ele tem um relaxamento com a minha voz, ele basta ouvir 30 segundos da minha voz, ele entra em transe, pode estar de olho aberto, inclusive. Então, quanto mais estratégia de enfrentamento você tem, menos ansiedade você tem. Exato.
Exato. É entregar ferramentas, entregar armas para que a pessoa possa lutar em pé de igualdade, né? Se não estou ouvindo. Opa, e agora, professor? Meu nome, me escutando agora? Oi, agora? Não? Deixa eu ver se melhor. Galerinha, vocês estão me escutando? Opa, agora deu alguma coisa aqui, Benomi. Deixa eu ver. Oi. Professor, o Benomi tá parado ali, gente, tá travado. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês estão me escutando aqui bem? Manda para mim aqui uma nota de 1 a 10 aqui de como que tá o meu áudio, se está chegando bem para vocês. Agora deu, tô ouvindo. Ó, chegou. Deu até um reverb. Aqui de novo. Eu vou falar baixinho. Que aí chega em você e você consegue. Tranquilo, tô ouvindo bem agora. Isso. O que o senhor falou é de uma maneira muito legal de dar armas para que a pessoa possa lutar contra a ansiedade. Se atravessar uma passarela, ela está enfrentando um mamute, ela tem uma arma suficiente para conseguir enfrentar o mamute. Se fazer uma prova é enfrentar o tiro de bengala, porque a nossa cabeça age como se fosse. Então, essa metáfora que eu uso. Eu digo para ele assim, imagina que você vai entrar num beco escuro, sozinho. Você prefere entrar pelado ou entrar pelado segurando uma bazuca, uma metralhadora e uma granada na mão? É isso, né? E o mais engraçado é que a gente usa mais ou menos a mesma estratégia. Eu dou um áudio para o meu cliente com a minha voz, eu ensino para ele âncoras para ele poder usar, ensino algumas técnicas de EMDR, eu passo por alguns exercícios de respiração, e aí a pessoa fala, tive uma crise. Eu falo assim, qual foi a estratégia que você usou para lutar contra ela? Ela fala, nenhuma. Gente, você entrou numa batalha desarmado. Como você quer que eu te ajude desse jeito, gente? O grande problema, Douglas, é que todo mundo quer gratificação imediata e quer mágica, entendeu? Se esforçar para colaborar, puta, é uma desgraça. E eu sou um cara muito chato nisso. Porque eu digo para o paciente, se você não colaborar, eu não tenho interesse nenhum em te ajudar. Porque eu já te pedi 50 vezes para fazer, e você nunca tem tempo, porque o filho atrapalhou, porque o cachorro atrapalhou e tal. O que está esperando de mim? Mágica? Eu não sou mágico. Eu estou te dando ferramentas, você tem que aplicar. Aí você dá uma puteada, né? Como diz aqui no sul, e aí o paciente parece que toma jeito, bota e vai, entende? Então, é muito importante, por exemplo, eu pego muito paciente que tem medo de viajar de avião, dirigir automóvel, passar em de elevada, sangue, picada de agulha, um monte de coisa. Todos eles têm que ter estratégia para enfrentar isso. O cara que entra no avião, ele sabe entrar em transe sozinho, ele olha um negócio que eu ensinei para ele, ele capota, ele ouve minha voz, ele faz respiração diafragmática, ele faz o que ele quiser. Né? Eu já, por exemplo, já botei em paciente imaginar que está tomando uma pílula e a pílula baixa a ansiedade rápido. Então, depende do nível do paciente, depende do nível de suscetibilidade, depende da relação que você tem com ele. Cada um é um projeto diferente. Tem aquele que você lida rápido e tem aquele que você fica lá, ó. Que não colabora muito, você tem que ir para cima e vamos lá, faz auto-hipnose, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose. As pessoas acham que nós temos um pozinho na mão, né? Ou que o nosso olhar penetrante muda as pessoas, né? Quem dera, hein, Benomi? Olha, eu estou com 41 anos e ainda não descobri essa poção. Ai. Acho que você não tinha nascido. Você não tinha nascido ainda. Quantos anos você tem? Eu estava quase, estou com 37. Faço 38, quinta-feira. Não. Então, nessa época você não tinha. Reverberando, acho que pode estar atrapalhando o pessoal em casa. Enquanto isso, dá uma dica para o pessoal para poder lidar com a ansiedade. A minha dica é a seguinte: primeiro, a ansiedade é uma viagem. A ansiedade patológica, né? Boa, é aquela que te protege para sobreviver, em nível extremamente racional e aceitável. A ansiedade patológica é aquela que você avalia que uma coisa tão pequena se torna algo tão grande. Por exemplo, uma barata. Puxa vida, eu tenho paciente com 50 anos de idade que não passa nem perto de uma barata. Ele não tem medo da barata, ele tem medo do que a barata representa mentalmente para ele. Portanto,
Portanto, nós não temos medo de um evento, nós temos medo do que um evento representa mentalmente para nós. A vida não é o que ela é. A vida é como cada um de nós interpreta ela. Aquele que é mais medroso vai ter uma vida mais ameaçadora. Aquele que é menos medroso vai ter crescimento maior. Então, para se livrar rapidamente da ansiedade, o primeiro recurso, respiratório. Não tem outro escapatório. Fisiológico, você não faz hipnose, você não conhece isso, não tem uma psicoterapia. Respiração. O que é mais rápido? Tem duas formas de baixar a ansiedade por respiração. Além das duas que eu falei, do saquinho e de fazer respiração diafragmática. Isso tem na internet, procurem respiração diafragmática, vai aparecer tutoriais, tem vídeo. Tá? Terceira, relaxamento muscular. O que é isso? Isso ajuda demais como prevenção. Você começa pela testa, franzindo a testa, franzindo os olhos, franzindo o rosto, vai franzindo o corpo inteiro, o pescoço, os ombros, os braços, até a ponta dos dedos dos seus pés. Quando chegar lá, provavelmente você está dormindo, de tão relaxado. Por quê? A diferença de tensão entre tensão e relaxamento, relaxa. Isso é muito óbvio. Quer ver uma coisa? Pega a sua mão direita, aperta com a maior força possível e solta. O que você sente na hora que você solta? Um alívio. Esse alívio é livre da ansiedade. Tem gente que chega no meu consultório e eu pergunto, alguma vez você já relaxou na sua vida? Ele responde, não. Você sabe o que é relaxamento? Não. Então eu vou te ensinar. Pega a sua mão, aperta, solta. O que você sentiu quando soltou isso? Senti um alívio. Pronto. Isso é você saber quando você está livre da tensão. Então, a diferença entre tensão e relaxamento produz bem-estar. Então, faça tensão e relaxa, franze, aperta, mão, braço, perna, barriga, abdômen, até o pé. Faça isso antes de dormir para quem tem insônia. Você capota. Então, primeira saída de uma crise de ansiedade, respirar. Eu não sei se eu vou me lembrar. Escreve na sua casa, respiração, pendura um cartão. Tem que lembrar nessa hora, tem que fazer. É a única saída que você tem. Se você não faz isso, você vai pegar um ansiolítico e toma e acabou. Eu não sou favorável, porque você vai te mascarar, não vai te resolver coisa nenhuma, vai protelar e na próxima crise você não tem jeito. Essas respirações, eu faço isso há 40 anos, eu faço quando eu acordo pela manhã, meio-dia ou depois do meio-dia, antes de dormir. Por quê? Isso é prevenção. As pessoas têm que entender que elas não têm que trabalhar na doença, elas têm que trabalhar na prevenção. Não deixa para fazer isso na crise. Faz antes para não ter crise. Então, todo o meu trabalho no consultório é preventivo. Mas Denomia, eu preciso escutar e fazer isso aqui toda semana. Não, cara. Uma vez por semana, 10 minutos. 10 minutos, porra, dá vontade de matar. Porra, o que é 10 minutos? Não é nada, mas o cara fica bravo que tem que fazer 10 minutos, né? Eu digo, isso vai garantir que a semana inteira você não tenha problema, isso vai garantir que o mês seja legal, isso vai garantir que você durma bem. E aí você tem que dar, insistir. Então, a saída rápida é respiração. O Matheus falou aqui, na hora do pânico, eu não consigo pensar com clareza. Aí, tome Rivotril. Não pensa em clareza justamente pela falta de oxigenação, né, Denomia? E aí, se você não vem fazendo os exercícios anteriormente, Matheus, não vem fazendo a prevenção, quando surgir a crise, você não vai lembrar de fazer mesmo. Você não ensinou o seu corpo a fazer aquilo. É que se você fazer isso antes da crise, você não tem crise. Porque se você está relaxado, é impossível ter uma crise de pânico. Eu posso fazer o seguinte, eu vou na minha frente, eu te relaxo demais. E aí, eu tenho que tentar botar você em pânico. Eu não consigo. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Você está relaxado, você está em pânico. Se você fizer uma prevenção e se manter mais tempo relaxado durante essa semana, a chance de ter uma crise é mínima. Muito difícil ter crise. Portanto, eu tenho pacientes assim, Denomia, ele está comigo já há algum tempo, já está 100%. Eu ando meio lerdo. A primeira coisa que ele fala, eu ando lerdo. Não, você não está lerdo, você está normal. Você não era lerdo, você era acelerado. E eles não gostam de ser menos acelerados, eles querem ficar mais acelerados. E aí aumenta o quê? Aumenta a probabilidade de ter crise. Tem que baixar. Né? Aí tem outros que é o contrário, o cara fica tão lerdo, aí liga a esposa. Denomia, para eu te ligar, o que está acontecendo com o meu marido? Ele parece uma mulherzinha. Ele não briga mais, ele não fica mais não sei o quê. O que você quer de mim?
estou te devolvendo um presente maravilhoso. Ele não briga com você, aceita tudo. Você quer que eu volte do jeito que ele estava antes? Porque quando você trabalha em ansiedade, tudo muda. A raiva diminui, a impulsividade diminui, a compulsão alimentar diminui, você dorme melhor, você passa a ser outra pessoa. Imagina você refém de você mesmo a vida inteira. Vem alguém lá, abre com a chave a porta e você sai dessa prisão. Oh, é demais. Eu tive um cliente, Benoni, foi muito legal. Ele reclamava que ele não dormia. Fiz uma sessão com ele, ele me ligou reclamando que estava dormindo demais. Foi muito... Você tem que decidir o que é ruim para você. Então, eu vou contar para você uma rápida dessa. Meio ano atrás eu tratei um empresário bastante conhecido aqui no Sul que não andava de avião nem morto. Ele tinha que fazer muito negócio e perdia muito negócio porque não andava de avião. Aí ele vai fazer um tratamento. Eu tenho um protocolo que foi premiado na Europa e eu uso dentro do consultório. Bom, tudo feito, pronto, só está pronto para viajar. Ele foi e viajou. E ele veio na outra sessão e disse para mim: estou muito bravo com o senhor. Aí eu disse assim: o cara deve ter tido uma crise, morreu dentro do avião, né? Por que você está bravo comigo? Cara, eu fui até São Paulo, quando eu entrei no avião, eu fiz uma das coisas que você me ensinou, eu só acordei quando o avião desceu. Aí eu disse para ele: mas qual é o problema? Pô, eu queria ter visto a viagem, eu não vi. Ou seja, ele relaxou de tal forma e passou o voo inteiro capotado, tranquilo, e só acordou quando a comissária bateu nele para botar o banco para frente, para descer. Ele ficou bravo comigo, que queria ter... Eu digo: cara, o que eu faço? Você quer estar relaxado ou que você está hipervigilante achando que o avião vai cair? Então, assim, você nunca consegue atender todo mundo e deixar todo mundo contente, né? Não consegue. Matheus, essa pergunta aqui muito legal, que é assim, e quando a crise ela não se manifesta fisiologicamente, mas no pensamento? Matheus, o Benoni falou, a crise, ela vai começar no... Só um pouquinho. Só um pouquinho. A crise é neurofisiológica. Tá? Na verdade, ela é psiconeurofisiológica. Toda crise começa no pensamento. Né? Se eu tenho medo que a prova eu vou me ralar sexta-feira, eu estou pensando. Aí o corpo começa a disparar o coração e coisa e tal. Tem sintoma. Quando a crise é só aqui e não se manifesta no resto do corpo, você não tem ansiedade, seu problema é outro. Aí você tem outro diagnóstico. Eu não vou falar aqui até para não melindrar as pessoas, né? Aí você tem outro diagnóstico. Então a ansiedade se manifesta no corpo, sempre. Porque às vezes as pessoas dizem assim: Benoni, não tem todos esses sintomas. Algum tu tem, qual é? Às vezes eu tenho um calafrio aqui atrás. Beleza, eu aviso. Eu acho que eu vou ter um problema com ele. Então tá. Agora, ter só aqui e não ter no corpo, não existe. O corpo é uma linguagem, outra linguagem, além da cognitiva, para dizer para você: cuidado, chamam-se sinais autonômicos. Nem todo mundo dispara o coração, mas a mão sua. Nem todo mundo dispara o coração, mão sua, mas fica ofegante. Você tem sempre um sinal. Sempre. Entende? Então, assim, se você aprender a relaxar fisiologicamente, o seu corpo está dando recado para o seu cérebro que você está bem. Existe uma coisa chamada nervo vago, tá? O nervo vago é responsável pela resposta adaptativa a dizer para você que você está bem. Quando você relaxa fisiologicamente, o nervo vago está em paz e está avisando para você aqui, você está legal, não há perigo, seu corpo está relaxado, não tem uma ameaça. Então aqui não pode ter. Se aqui continua, isso não é ansiedade. Aí tem alguma síndrome aí que dá para associar, mas não é ansiedade. Ansiedade tem parceria neurofisiológica. Muito bom. Eu sempre pergunto, eu falo: como você sabe que você está ansioso? Você fala: meu coração dispara e dá frio na barriga. Legal. Você me deu a fisiologia da ansiedade. Agora eu sei que o senhor quer trabalhar isso. Hoje pela manhã entrou um paciente no meu consultório, pela primeira vez, né? Eu sou um cara muito observador e quando eu dou curso, eu dou uns mini cursos sobre comunicação não verbal e linguagem corporal. Você tem que ver tudo. Você tem que ver o jeito que ele entra, a forma como ele senta, como ele olha para você, o tom da respiração, o tom da voz, a posição que ele senta. Se ele senta na poltrona perto da porta, longe da porta, tudo quer dizer alguma coisa. Aí ele sentou e digo: você tem um perfil de ansioso. Ele falou para mim: você nem conhece. Ele estava com a perna assim, a perna balançando, sem parar. Eu digo: isso aí é o quê? Se eu quiser eu paro isso. Aí eu disse: negativo, meu amigo. Isso aí chama-se
agitação psicomotora, APM. Você é um ansioso. Não, mas não sou. Aí você dá 2 voltas nele e começa a explicar um monte de coisa que ele faz porque ele é ansioso, né? É como se você tivesse vergonha de dizer para o terapeuta que você é um ansioso, né? Que você é tranquilo. Aí eu disse, se tivesse tranquilo, você não estava aqui. Ou você veio vir para mim porque eu estou bonito, né? Então, as pessoas têm muitos trejeitos, né? E a gente, com a experiência, a gente vai vendo a personalidade ansiosa. Quem é ansioso pela velocidade da voz, por não olhar para você, que é muito inseguro. Um monte de coisa acontece nessa hora que você acaba percebendo, né? E a comunicação, quase 80% ou mais dela é não verbal, né, Benoni? Então você tem que prestar verdade, 20% apenas verbal. Que dizem. Então, para ser um bom psicoterapeuta, para ser um bom hipnoterapeuta, a primeira coisa é ser extremamente observador. Por quê? Se você observar, você sabe que técnica que você vai usar, você já sabe como você vai testar, você sabe se a pessoa tem um perfil mais controlador ou não, tudo isso nos importa, mas ele não precisa abrir a boca. É só o fato como ele está agindo, ele já mostra, né? O fato de olhar para você, a expressão, a microexpressão, tudo tem a ver. Ah, Benoni, eu não sei fazer isso. Vai aprender. Está cheio de gente que ensina. Eu ensino, tem outros profissionais que ensinam comunicação não verbal. Lá nas cavernas, há 250 mil anos atrás, não tinha linguagem, ninguém falava com ninguém. Era estritamente comunicação não verbal e linguagem corporal. O que os caras faziam? Os caras usavam a imaginação e faziam aquelas pinturas rupestres nas paredes das cavernas, mas não falavam. A linguagem veio muito depois, né? Eu não vou entrar nisso, mas existiam outras linguagens, existia uma linguagem eletromagnética, né? As pessoas conseguiam se conectar, até hoje isso existe, né? Só que as pessoas deixaram para trás. E se usava isso naquela época. Hoje, a linguagem acabou substituindo uma série de coisas, mas a comunicação não verbal ainda é muito mais importante do que a verbal. Muito, muito mais. Eu aprendi a me comunicar muito melhor do que eu fazia depois que eu tive uma cachorrinha. Falar com eles é bobeira. Se você não soubesse impor através da sua comunicação não verbal, eles não sabem o que eles vão fazer. Assim, cresci exponencialmente, achei muito legal. Sabe que muito do nosso cérebro empático está ligado à questão da comunicação não verbal, porque as questões de empatia vêm muito pela expressão facial, de você bater o santo com o outro e não bater. Os cientistas descobriram uns 3 anos atrás um outro órgão no cérebro chamado fator integrador do caráter. E isso é decisivo para você ter esse tipo de relação, principalmente não verbal. Quando você está numa reunião e olhar para alguém e dizer assim, meu santo não bateu com o cara. Aí os caras dizem, isso é problema espiritual, energia dele, porcaria nenhuma. Isso, num primeiro momento, é leitura, expressão. A gente sabe que as expressões faciais mais próximas das pessoas que a gente mais admira são as melhores. Por exemplo, qual foi a primeira face que você viu quando você nasceu? A primeira face é da minha mãe. Ok. As faces mais próximas dos traços da sua mãe são as faces que mais te agradam. Vai dizer, mas pode ver. Pode ver. Pode pegar as pessoas que você mais gosta e associa mais ou menos com a sua mãe para ver se não tem o jeito, o olho, o jeito de falar, alguma coisa aproxima. Por quê? Isso é para sobrevivência. É como se o cérebro dissesse assim, te aproxima daqueles que te cuidam ou daqueles que parecem com aquela que te cuida, porque aí você está seguro. Tudo é sobrevivência, cara. Tudo. Você sabe o que é sorriso de Duchenne? Sim. Sabe o que é? Comprime os orbiculares, óculos, né? Não. Quando você é pequeno, recém-nascido, tem um mês e meio, nem isso. Alguém chega na sua casa, você está segurando seu filhinho e ele riu para você. Aí a pessoa diz, puxa, tão novinho, ele está rindo. Esse riso é falso. Sabe por que a criança ri? Para não ser predada. Está provado cientificamente. Ou seja, você está rindo e sendo simpático para um predador. Ela não sabe que é mãe ainda. Se eu sou simpático ao predador, o predador me mantém vivo, não me come, e eu sobrevivo. É assim. Querem ler um livro que explica isso? Chama-se Teoria do Afeto. Explica exatamente todas essas coisas evolucionistas, né? Vem lá de trás, explicando da onde vem os transtornos mentais, onde a evolução do ser humano mostrou. Chama-se sorriso de Duchenne, sorriso para agradar. Você não faz isso como adulto? Às vezes sorrir meio falso em alguma situação para você parecer simpático a alguém? Para quê?
para que a pessoa seja receptiva a você. Porque senão ela manda você embora. É a mesma coisa de ser predado. Se você tomar um pé na bunda de alguém num trabalho, alguma coisa, você está sendo predado. Tá? Então, muitos dos nossos comportamentos hoje estão ligados a estereotipos ou estereotipados que vêm lá de Darwin, cara. Uhum. Eu acho que essa pandemia está mudando justamente as teorias darwinianas, né? Não é o mais forte, nem é o mais rápido. Demais. É aquele que melhor que adapta. Demais. Se a gente não se Demais. adaptar hoje, e as pessoas, a gente vai ser devorado. Então, a diferença entre nós os animais é que nós somos seres adaptativos. Essa é a diferença, né? Só o que está acontecendo? Essa pandemia está fazendo a gente voltar a ser um animal. A gente não está conseguindo adaptar. Os negros estão saindo enlouquecidos para a rua sem máscara, não pensando, comportamentos totalmente desadaptativos. Por quê? É um comportamento selvagem. Aí vamos cair de novo. Ó. Comportamento selvagem não é um comportamento civilizado. Entende? Então, puxa vida, é muito complicado. Então a gente explica isso em curso, explica isso para o paciente entender de onde veio isso tudo. Né? Vou dar um exemplo clássico. As pessoas, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é talvez o mais dos invasivos dos transtornos, ele é crônico, transtorno de ansiedade, o TOC. A questão da limpeza do TOC, por exemplo, ele vem dos bonobos, macacos, bonobos, que limpavam e tiravam sujeira e bichos do parceiro. Isso era obsessivo, passava o tempo inteiro fazendo isso. Isso é uma característica que nós viemos dessa turma toda aí, ou de um ser comum, de também ter isso aqui hoje. Então, hoje você tem estudos mostrando muita coisa do que você é hoje que vem da sociedade. O estuprador veio da onde? O estuprador veio de uma sociedade dos bonobos. Aquele que transava com a parceira, estuprava ela, e se ela tentasse transar com ele de novo, ele matava ela. E nós pertencemos a toda essa sociedade, nós vemos isso tudo, né? Então, não tem ninguém normal. A gente controla tudo. Hoje eu fiz uma live ao meio-dia, e eu faço lives ao meio-dia com cunho terapêutico, ajudando a galera com respirações, com visualizações mentais, com exercícios hipnóticos para ajudar a lidar com esse momento. E eu brinquei, eu falei que na minha família metade é doido e metade junta pedra para os doidos jogarem. Então, é o que eu acabei de falar. Todo mundo veio do mesma loucura ali que a gente pode se controlar quando não agir como tal. Isso é a mesma comparação que a gente pergunta qual é a diferença entre o nosso cérebro e o cérebro do Einstein, né? A resposta é, o Einstein usava ele. E nós não. Então, assim, ó, eu digo pro paciente, cara, fica tranquilo, que o que você tem, eu também tenho. Eu estou controlando, eu vou te ensinar a controlar como eu faço. Todo mundo é maluco, todo mundo tem problema, todo mundo é ansioso, todo mundo é bipolar, todo mundo é tudo. A questão é, a minha avaliação dos eventos na volta andam equilibradas. Então eu não tenho uma tristeza que está alta demais, que vai para uma depressão, eu não tenho uma avaliação catastrófica que me leva a uma ansiedade, né? Eu não altero o meu humor demais, que não me leva à bipolaridade. Então, eu estou no equilíbrio. O que eu busco com o meu paciente de consultório é homeostase. Equilíbrio entre mente e corpo. E o meu trabalho é completo. Eu trabalho em nível biopsicossocial e espiritual, que é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda aos psicólogos. Só que a questão espiritual, os psicólogos fogem que nem diabo da cruz, porque os caras associam isso a esoterismo e blá blá blá. Não tem nada a ver. Eu vou fazer um curso agora dia 14, 15, 16 de outubro, explicando como é que se trata pacientes que trazem problemas espirituais no consultório, com psicólogo. E hoje tem protocolo, tem inventário, tem questionário validado, protocolo de aplicação, tem tudo. Não é tipo assim, vou bater tambor, jogar bus. Não existe. Hoje tem protocolos, mas a maioria dos colegas sabe disso. Não sabe. Não sabe. Benomi, a Belinha que está mandando aqui os sorrisos, ela é uma mocinha especial que segue a gente aqui todos os dias. E eu sempre, ela fala que o moço pinotista é legal, mamãe. Então, Belinha, beijo pra você, obrigado por estar aqui, tá bom? Benomi, e existe uma correlação muito grande e errônea, mística, de que hipnose tem a ver com a espiritualidade, vida passada, principalmente, né?
Não é mística não, meu amigo. Não é místico, não. Vamos explicar qual é a ligação para as pessoas entenderem, tá? Diga. Eu não estou nisso há 4 dias, eu estou há 41, escrevi 3 livros sobre espiritualidade, sou responsável por um centro de pesquisa em relação a isso, tá? Deixa eu explicar. Quando você faz uma anamnese num paciente no consultório, tá? E ele diz pertencer a grupos religiosos e que exercita, por exemplo, a incorporação mediúnica. Ponto final. Você tem que se preparar, porque a frequência eletromagnética gerada pela hipnose é exatamente a mesma gerada numa incorporação mediúnica. Se você acredita nisso ou não me importa. Isso foi pesquisa científica, comprovada. Então, o que acontece dentro do consultório? Você pega um paciente desse tipo, coloca ele em transe, eu já sei porque eu fiz a anamnese, coloca ele em transe profundo e no meio do transe ele recebe alguma coisa. Benomi, o que é receber alguma coisa? Está provado cientificamente pela medicina a existência de espíritos. Ok? Como? Como campo eletromagnético. Vou dar um exemplo clássico disso. Nós, psicólogos, temos um manual chamado DSM-5, que é um manual diagnóstico de transtornos mentais. O que está escrito lá? O psicólogo ou psiquiatra tem que ter muito cuidado quando atende pacientes que pertencem a grupos religiosos e que trazem a seguinte frase: eu vejo e ouço espíritos. Ponto. Cuidado que eles podem estar vendo ou ouvindo espírito e não estar tendo psicose. Ou seja, acabou esse negócio de ver espírito, ouvir maluco, bota a camisa de força e leva para um hospital. Acabou. Então, esse paciente meu que tem esse precedente, é muito possível que aconteça. Como eu tenho controle da situação, isso não me preocupa. Eu digo para ele, só um pouquinho, isso não é momento para isso, nós não nos preparamos para isso, eu não combinei com você isso. Então, isso tem hora e lugar. Ok? Ok, pronto. Seja lá o que for, foi dar uma volta. Agora, veja bem. Eu, às vezes, evoco isso junto. Por quê? Nós fazemos uma coterapia. Porque se essa coisa que acompanha ele, isso é da cabeça dele, eu não tenho como julgar, for boa, por que isso não pode ajudar? Por que isso não pode participar? As crianças não têm amigo imaginário? Por que o adulto não pode ter? Louco, aquela criança são pessoas extremamente saudáveis, mas são pessoas que têm uma sensibilidade diferente. Está provado, de novo, eu tenho que falar isso que as pessoas acham que o cara está viajando na maionese. Está provado cientificamente que a mediunidade é uma propriedade da senso-percepção do ser humano. Acabou a bruxaria. Não existe mais isso. Então, dizendo para você, não é lenda a hipnose associada à espiritualidade. O que é lenda, dizer que a hipnose é bruxaria. Isso sim. Então as pessoas associam bruxaria, espiritualidade, esoterismo. Espiritualidade, esoterismo e bruxaria não tem nada que ver uma coisa com a outra. Espiritualidade é uma coisa. Gente, espiritualidade é quando você associa o sentido da vida das pessoas, você está ligando um universo espiritual. Okay? É que as pessoas, quando falam espiritualidade, estão associando espírito ruim, desobsessão e papapá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O brasileiro adora essa mistureba aí, né? Porque às vezes acho que o Benomi conhece a espiritualidade e está no consultório, dando passe, batendo tambor, né? Não é a minha praia, né? Eu tenho lugar para isso. Dentro do meu consultório é tratamento tradicional comprovado cientificamente. Exato. Quando eu falei da mística por trás, justamente as pessoas associar a hipnose a essas práticas de... Isso sim. Isso sim. Bruxaria. Bruxaria. Vamos. Vou dar um exemplo para você. Eu só dou curso para psicólogo, tá? Tem uma prática que eu faço mostrando que nós estamos interconectados, todos. E que depois de um segundo ou terceiro, o Alberto Lopes viu isso eu fazer lá em Portugal. E depois do terceiro dia, está todo mundo conectado comigo, tá? Por quê? Por causa do vínculo legal que a gente tem. Muito bem. Eu coloco 3 psicólogos em transe profundo e peço para eles conectarem a mim. Nós somos apenas uma mesma pessoa, os olhos, sentidos. Eu saio da aula, pego um pedacinho de papel, faço qualquer desenho. O Alberto saiu da aula comigo, faço qualquer desenho. Tá? Eu volto e pergunto para eles, tiro do transe, pergunto o que eu fiz. Todo mundo sabe, todo mundo acertou. Aí diz assim, Benomi, isso é bruxaria. Isso não é bruxaria. Isso não é bruxaria. O que é isso? Isso é telepatia. Qualquer ser humano tem essa capacidade. Às vezes você não está falando de uma pessoa e toca o telefone ela. Como é que isso acontece? Acontece porque você pensou nela,
seu pensamento é um sinal elétrico, ele vai para um grande campo eletromagnético, aquela pessoa fez a mesma coisa lá em cima, assim, ó, pum, plugou. E alguém se procura, ou um ou outro. Então acabou esse negócio de dizer assim, o Benomi, lá no YouTube, o cara encosta nele e cai no chão. Já me perguntaram se eu era pastor de alguma igreja. Né? Não sou. É técnica, aquilo ali é bastante envolvimento, aquilo ali é bastante raporte, aí essas coisas acontecem. Isso acontece entre irmãos, entre marido e mulher que se gostam, entre irmãos gêmeos. Isso é muito comum. Acontece o tempo todo, a gente só está muito... A gente não quer ver, né? Não existe diferença entre um cego e aquele que não quer enxergar. Então, a maior parte de nós não quer enxergar essas coisas e se finge de cego. É verdade. Só que assim, ó, eu como profissional tenho que estar provando isso na prática o tempo todo, senão é chute, entendeu? Não adianta eu dizer que acontecem essas coisas. Eu digo e faço. Porque o psicólogo é um bicho muito desconfiado, né? Então, para psicólogo, você tem que fazer e mostrar e dizer, ó, você tá vendo? Ah, mas não pode. Pode sim, você não viu? Ah, mas não tem nada demais. Tá aqui, ó. É isso. É. Muito, muito, muito poderoso. Conheci o Alberto Lopes ano passado. Muito, muito bom, muito bom. Gostei bastante dele. Ele foi meu aluno. Ele veio aqui, eu dei de presente para ele uns rapés indígenas aqui que ele levou ao Portugal para poder dar uma cheiradinha nos rapézinhos. Ele me falou quando eu postei o post da nossa live, ele disse, pá, cara, vai lá, gente, são gente boa e coisa e tal. Porque ele sabe que eu não me exponho muito, né? E aí ele disse, vou assistir e tal. Ele deve estar assistindo. Provavelmente. E eu já queria te agradecer por isso, Benomi, porque eu sei que você realmente, assim, não faz live com qualquer um, seleciona bem com os seus parceiros de trocação de ideias. Então, muito obrigado aqui por essa chance de trocar essa ideia com você. Então sinta-se honrado que você acabou de fazer parte do clube de não sou qualquer um. Aí, ó, eu vou colocar esse linha dourado aqui para ficar satisfeito com isso. Benomi, ó, o Instagram, ele derruba a gente por uma hora. Você está fazendo algumas lives. Eu sei. Por algum motivo, estou acostumado. A nossa conta, ela está com 4 horas de live disponível. Eu não vou. Você é um cara muito famoso. Isso é atribuído a você que é muito famoso. Eu não vou atribuir esse martírio para você. A gente combinou uma horinha, então tá dando uma horinha. Aí, eu queria pedir um favor para vocês que estão aqui. Se vocês, por um acaso, não conheciam ainda e têm vontade de aprender um pouco mais sobre hipnose, sobre psicologia, sobre tudo relacionado a esse mundo muito legal do autodesenvolvimento da mente, sigam esse cara aqui nas redes sociais, Benomi, Benomy 29. Você encontra ele no Instagram, encontra ele no Facebook, encontra em todos os lugares, beleza? Benomi, dá um tchauzinho pro pessoal aqui, por favor, para a gente poder finalizar aqui. Douglas, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder estar participando aí, colaborando com um pouquinho de conhecimento. E desde já mandar um abraço aí para os teus seguidores aí. E aí, o dia que tu precisar novamente falar sobre esse assunto, outro assunto, qualquer assunto do gênero ligado à hipnose, à psicologia, a gente está sempre disponível para pedir para as pessoas seguirem a gente. E bom fim de semana a todos, para ti também. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade. É isso, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Lembre-se dos 5 passos que podem garantir que o YouTube comece a te entregar todo o conteúdo que preparamos aqui no canal semanalmente. Se inscreve, ativa o sininho, deixa um like, comenta alguma coisa e compartilha este vídeo. E aí, pronto. Você ajuda a gente e ainda garante que o YouTube vai te entregar sempre em primeira mão os vídeos que preparamos por aqui. Sigamos também nas redes sociais, porque lá estamos sempre preparando promoções surpreendentes. Você pode ganhar, inclusive, uma bolsa com 100% para poder fazer um dos nossos cursos presenciais. Lembre-se, vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima e durma!